Olá, meu nome é Daniel, eu venho trazer a palavra do Evangelho. Hoje, especialmente, eu venho falar sobre a interpretação da Bíblia, dizer assim, que muita gente fala que tem conversado com as pessoas, ela, não, mas você não pode ler o que está na Bíblia e trazer ela do jeito que está, não, ela tem que ser interpretada, cada um interpreta de um jeito, tem que ter uma aceitação na Bíblia, e infelizmente isso não é verdade. A palavra de Deus, principalmente, tem as revelações que ainda vão acontecer em Apocalipse, tem revelações que estão ainda para acontecer, realmente são coisas que ficam difíceis de entender, são coisas que além do limite da igreja. Mas o Evangelho é a simplicidade de palavras. Paulo, ele mesmo fala que ele prega o Evangelho dele em humildade, palavras humildes. Observa, quem são chamados? Geralmente são quem? A maioria dos que são chamados para servir a Deus são o quê? Pais de famílias, muitas vezes sem escola, sem escolaridade, sem pouca letra, senhoras, donas de casas, criando famílias. Isso tem passado de século em século e sempre a maior parte deles, dos cristãos, são de origem humilde, são os que são chamados. E eu vou ler aqui em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 23, para poder dar um entender melhor. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que o homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, nem que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis para as vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então aqui a gente consegue entender que o tempo todo a palavra da fé, ou seja, da graça, favor imerecido, não é uma palavra difícil de entender, que você tem que ter, não é uma palavra para se interpretar, não. São chamados pessoas com poucos estudos, sim. São chamados as pessoas que não têm entendimento, sim. Deus deixa bem claro que ele veio para aqueles que não têm.
Deus não quer aqueles que acham que podem fazer alguma coisa. É aqueles que não podem fazer nada, que realmente estão doentes, que se reconhecem sem ter o que poder fazer, sem ter o que oferecer a Deus. Se você acha que você pode oferecer alguma coisa a Deus, infelizmente você ainda não entendeu o Evangelho. Quando você entende o Evangelho, que você é pecador, pecadora, que você não pode fazer nada para se salvar, nada. E certamente, nesse momento, quando você perceber que você não pode fazer nada, só vai te restar clamar a Deus e pedir socorro, pedir ajuda. E nessa hora, Deus é maravilhoso para vir e te socorrer. Porque Deus socorre aqueles que estão perdidos, aqueles que pedem ajuda, aqueles que estão em perigos, aqueles que estão doentes. Quando uma pessoa se reconhece sem condição de se salvar, porque então, até então, quando uma pessoa acha que pode se salvar, ela não está se afogando. Uma pessoa está se afogando, se a pessoa está se afogando, não, dá para mim sair ainda, ainda consigo nadar, então você não está se afogando. Um salva-vida, vê uma pessoa levantar o braço, vai chegar até a pessoa e vai falar, continua nadando. Não, ele vai chegar e pegar, porque a pessoa está se afogando. A pessoa não tem que fazer nada. Pelo contrário, se a pessoa se bater para começar a nadar, ela vai atrapalhar o salva-vidas. Ela está arriscada a afogar o salva-vida ainda. Tem casos que o salva-vida nocauteia a pessoa para poder, ou se não, deixa mais um pouco, chega até a pessoa e não encosta nela, espera ela se afogar mesmo para poder tirar ela. Ou se não, ele joga a boinha para a pessoa e mantém distância da pessoa, porque a pessoa não tem o que segurar. Só que Deus é o salva-vida perfeito. Ele é o salva-vidas que não se afoga. Você precisa de ajuda? A mão de Deus está aí estendida. Agarra nela. E Deus te puxa, te tira dessa água. Quando a gente entende que a salvação só vem de Deus, a palavra de Deus diz o quê? Quem crê em Jesus tem a salvação, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Ah, não, tem que interpretar. Interpretar o quê? Não, mas tem que ver o contexto, e tem que ver se tem contexto do contexto do contexto do contexto. Ou seja, certamente que você que cumprir aquela promessa que Satanás fez lá no Éden. Comendo dessa fruta, certamente não morrereis, mas comendo dessa fruta serás como Deus. Por que tu quer ser igual a Deus? Deus não quer dividir a glória dele com você. O final desse capítulo aqui fala bem claro que se alguém se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu me glorieio. Todos os dias eu me glorieio. Eu pego e falo, eu sou salvo. Eu sou salvo. Graças ao meu Jesus que morreu por mim no meu lugar. Eu não fiz nada. Tive papel nenhum na salvação. Nenhum. E por que tu quer ter? Tu não teve papel nenhum. Entende? Aceita isso. Você não tem participação na salvação. Não tem, não vai ter. A salvação vem de Deus. Ah, não, mas se eu fizer isso eu posso perder. Ou você nunca teve a salvação, aí tudo bem, eu acredito. Agora, perder não é impossível. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Ponto. Esse é o Evangelho e a certeza da salvação. Crie em Jesus Cristo. Jesus fala o quê? Que ele é o quê? A pedra, a rocha, pedra de tropeço, rocha de escândalo, para os que se perdem. E é alicerce vivo essa pedra, é a fundação de tudo que salva. Quem crê
nessa rocha, nessa pedra, não ficará confundido. O Evangelho também diz isso. A palavra de Deus está dizendo isso o tempo todo. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Crê que ele morreu no seu lugar? Crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê que ele morreu no seu lugar? Você tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Ah, tá bom, tenho vida eterna, mas eu posso perder. Se você pode perder, você nunca creu. Você tem a vida eterna, então saiba que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Assim Jesus falou. Saiba que todos que vão a Jesus são ensinados por Deus. A palavra te confirma o tempo todo. Não que alguém tenha visto Deus, mas serão todos ensinados por Deus. Ou seja, se você está indo a Jesus, verdadeiramente, como pecador que você é, se humilhando para Ele, saiba que você tem a vida eterna. E outra coisa que eu também ouvi é que não, a gente tem que sempre estar pedindo perdão a Deus. Não, a gente pede perdão a Deus uma vez só. E na nossa conversão, quando nos convertemos, pedimos perdão, nos arrependemos de todos os nossos pecados e sabendo que Deus já perdoou todos. Cristo, Jesus, morreu em todos os pecados. Ele não morreu em parte dos pecados até a minha conversão, não. Ele morreu em todos. Todos os meus pecados foram pagos por Jesus Cristo. Todos, até os que eu vou cometer. Então você está planejando já cometer pecado. É por isso que você está falando isso, né? Não, não é por isso. Mas eu vou cometer pecado. Infelizmente. Querer cometer pecado eu não quero. Porque quem é nascido de Deus, nascido do alto, ele sabe que Jesus Cristo veio aqui e morreu por ele, morreu no lugar dele. E ele não quer estar em pecado. Mas ele ainda tem essa natureza pecaminosa habitando nele, que é essa carne. Todo tempo nós cometemos pecados em pensamento, em gestos. Às vezes, bobeira, a gente se irrita com os outros. Isso é pecado. Não, mas esse pecado é mais brando que o outro. Não tem diferença, tudo é pecado. Não pode chegar na presença de Deus com um único pecado. Você pode chegar para uma criança e contar uma mentirinha miúda e não herdar a salvação, não chega, porque não tem como chegar na presença de Deus, entendeu? Seja o pecado que for, menor que for, pode botar o maior também, não vai conseguir entrar na presença de Deus assim. Quando você entende que nenhum pecado mais há em você, pela propiciação do sangue de Jesus Cristo, agora, em vez dos pecados, o que você tem para mostrar, apresentar para Deus, é somente o sangue do Filho dele. Fala, Senhor, aqui estão meus pecados. E você chega com o sangue do Filho dele. Ele, cadê o pecado dos seus pecados? Eu só vejo o sangue do meu filho. Vai, entra. É muito bom, sabe? Ter a certeza da salvação. A certeza que muitos perdem essa certeza porque, sabe, é triste. É muito bom, assim, você pode ficar contristado do que for acontecer aqui nesse lugar, nessa terra, mas a partir do momento que você entende que Cristo Jesus morreu por você, fala, não, Senhor, eu quero te servir. Por mais que eu tropece, me leva, me conduz, passa o volante da tua vida para Cristo, para Ele te conduzir. Passa para Pai, um excelente motorista, fala, Senhor, toma meu carro da minha vida na tua mão. Entrega para Ele, que Ele conduz. Pede Ele para te guiar. Começa a querer andar junto com Ele. Porque quem é nascido de novo vai querer andar junto. Se você é nascido de novo, nascido do alto, você vai querer andar. Vai querer ter a companhia do Pai, do Filho. Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que foi dado para sempre.
Observa, você não pode perder a salvação, porque Deus garante, Cristo garante. Agora nenhuma condenação há. Quem poderá inventar acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Ou antes, é Cristo que morreu por eles. Creia somente em Deus. Creia em Cristo. Entenda que a salvação vem assim, ó, de cima, vem e desce sobre nós. Cristo morreu no seu lugar. Pelo menos eu tenho certeza que ele morreu no meu lugar. Eu creio. Eu tenho a vida eterna. Eu me gloreio no meu Senhor que morreu por mim e me deu essa salvação que é grandiosa. E eu ficaria mais feliz ainda ao saber que você agora está ouvindo, creu. Creia em Jesus Cristo e tenha a salvação agora, nesse momento. Tenha a salvação e tenha certeza que ninguém, nem nada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem coisa alguma, nem o porvir, nem o presente. Assim como está escrito em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou será que Deus está mentindo? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Ou será que é você o problema? Creia em Cristo Jesus. Creia, somente isso.